Bom dia, Graziela. Tá dando para ver o slide aí? Ah, sim, professor. Beleza, bora aguardar aqui mais alguém entrar para a gente iniciar. Tá bom. Bom dia, galera. Bom dia aí para quem acabou de entrar. Bom dia. É, Galera, bora começar a aula, tá? É, eu fiquei devendo a última questão daquela prova, tá? Mas eu avisei para vocês que aquela última questão já tinha na bateria de exercícios que que vocês fizeram e que tá lá salvo na videoaula, tá? Eu não sei se eu ainda coloquei. Eu cheguei a colocar no Google Classroom a correção. Creio eu que eu acho que eu devo ter esquecido, mas eu vou colocar as aulas da correção da prova e a aula de hoje lá no Google Classroom, beleza? Beleza. Aqui é um assunto novo, tá? Lógico que também está relacionado aí com as leis de Mendel, com a herança relacionada às leis de Mendel, tá? A herança relacionada ao sexo, galera, vocês podem perceber aí, ela também é uma herança que vai seguir, né, uma variedade, digamos assim, da lei de Mendel, tá? Então, não vai ser nenhuma novidade para vocês, vai seguir mais ou menos a sequência do que vocês conseguiram aprender ali durante a lei de Mendel, né, e durante aquela herança que a gente viu autossômica, tá? Então, como vocês podem desvincular
um pouco a diferença entre autossômica e herança relacionada ao sexo, né? Vocês podem perceber que a autossômica são aquelas heranças, aqueles genes, né, que a gente vai herdar, que vão estar localizados em cromossomos autossômicos, né? Lá nos autossomos. A gente já estudou o que eram os cromossomos autossômicos, ou chamados de autossomos. Já essa herança que é relacionada ao sexo, ela só vai encontrar lá naquele par 23, tá? Que é o par de quê? O par de cromossomos sexuais, tá bom? E os autossomos são os pares restantes, com exceção do par 23, que o par 23 é o par de cromossomos sexuais, que vai estar relacionado com a herança ligada ao sexo. Beleza? Então, bora aqui começar a aula. Deixa eu ampliar aqui o slide. Só um instante, que o computador trava um pouco. Pronto. Bem, galera, bora lá. Herança relacionada ao sexo, tá? A herança relacionada... Deixa eu botar aqui o laser. Só um minuto. A herança ligada ao sexo é uma herança genética que tem relação com os genes que pertencem aos cromossomos sexuais, ou seja, foi aquilo lá que eu disse, né, que os genes, as características que iremos herdar através dos genes, algumas dessas características vão estar localizadas em cromossomos sexuais e não naqueles pares, naqueles 22 pares de cromossomos autossômicos, tá bom? E determinam algumas doenças que podem surgir em um indivíduo, né? Ou seja, esses genes, eles podem transmitir, lógico que além de características, vão transmitir doenças, como vocês já estudaram, tá? Vale relembrar que um ser humano possui, na maioria das células, 46 cromossomos, isso vocês já estudaram, 23 do pai, 23 da mãe. Desse total, 44 não são sexuais, ou seja, são os autossomos, tá? E os sexuais é apenas o último par. Os sexuais são chamados de alossomos, tá? Ou cromossomos sexuais. Geralmente, em vestibular, em prova, eles colocam mesmo o termo de cromossomos sexuais, tá? Eles não costumam utilizar esse termo alossomo. Já o termo autossomo já é considerado os outros pares restantes, tá? Galera, uma curiosidade vocês devem levar em questão, ou até mesmo vocês já devem ter percebido em algumas imagens no livro de biologia, que o cromossomo feminino, né, ele é o quê? XX, né? E o masculino XY. O Y, galera, que é o cromossomo masculino, geralmente, ele é menor, tá, galera? O cromossomo Y lá do homem, ele é um pouco menor. Como ele é um pouco menor, ele vai apresentar o quê? Menor quantidade de genes, tá? E outra, galera, o cromossomo da mãe, tá? Da mãe, ó, da mulher, é XX, ou seja, vão ser cromossomos que chama de cromossomos ali vão ter partes parecidas, genes parecidos, ou seja, cromossomos que vão ter partes homólogas. Vocês se lembram lá quando quando eu botei a aula de mitose para vocês, que o crossing over, que é aquela recombinação de genes que vai gerar uma variedade de gametas, ele acontece apenas em cromossomos homólogos? Ou seja, galera, quanto mais partes homólogas eu tiver naquele cromossomo, maior a minha probabilidade de gerar gametas, maior vai ser a minha quantidade de genes. Como o meu cromossomo masculino, o Y, ele é um pouco menor, além disso, o cromossomo masculino, ele não vai ter tantas partes homólogas, né? Então, a recombinação de genes vai ser um pouco menor, tá bom? É só uma questão aí de curiosidade. Então, por isso, galera, que esses cromossomos XY, eles têm pequenas, são poucas mesmo, regiões homólogas. E essas poucas regiões homólogas, principalmente na extremidade, tá? Na extremidade desse gene XY,
principalmente do Y, lá nas extremidades, são extremidades curtas, não vai ter tantos genes homólogos. A maior parte desses genes homólogos, que é do gene masculino, né, do cromossomo masculino, vão estar mais localizados ali nas demais partes, com exceção lá das extremidades dos cromossomos. Então, vai estar lá na parte mais central ali do cromossomo, tá bom? E como essas partes não são homólogas, eu não vou ter tanta recombinação de genes, ou seja, não vou ter tanta variedade de gametas, não vou ter tanto crossing over. Meu Deus, o slide não quer passar não, peraí. Pronto. Meu Deus, o slide não quer passar, slide. Deixa eu ver se eu passei demais. Tá certo. Então, galera, quando essa herança, lembra aí, ó, só para quem entrou agora, o Emerson entrou agora, ó, a gente está tratando de herança ligada ao sexo, tá? Então, essa herança ligada ao sexo, ela vai estar meio ali que restrita apenas aos cromossomos sexuais. São genes que vão estar dentro, ou seja, encontrado ali nos cromossomos sexuais, beleza? Já a herança autossômica, que vocês já estudaram, são herança ligada aos cromossomos autossômicos, ou seja, aos autossomos, que corresponde aos 22 pares de cromossomos da nossa genética, tá? O último par, que é o cromossomo sexual, que vai estar ligado à herança ligada ao sexo, beleza? Na próxima aula, galera, a gente vai estudar os 3 tipos de herança ligada ao sexo, tá? Geralmente é o que a gente chama de 3 tipos de herança ligado ao sexo mesmo, ou seja, tem a herança ligada ao cromossomo X, a herança que é restrita ao sexo e a herança que é influenciada ao sexo. São 3 tipos de herança 3 tipos de herança ligada ao sexo, tá bom? A gente só vai estudar na próxima aula. Hoje a gente vai estudar aqui um pouco dos experimentos que foram realizados, né, lá nos antepassados, em 1910, por volta ali de 1910, em que onde foi descoberto, né, digamos assim, essa herança ligada ao sexo. Quando o Thomas Morgan conseguiu descobrir genes que estavam localizados em cromossomos sexuais e que aquela característica poderia estar encontrada em genes sexuais, em genes localizados em cromossomos sexuais, tá? A gente estudou ali, lá nos autossomos, os genes que se encontravam lá nos autossomos, cor do cabelo, né? Por exemplo, cor da pele, o formato do nariz, que poderia estar relacionado a, por exemplo, digamos assim, aos autossomos, tá? Mas agora a gente vai estudar os genes que estão dentro dos cromossomos sexuais. Então, Thomas Morgan, galera, ele foi aí um embriologista, tá? Lá da Universidade de Colômbia, lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, tá? Desenvolveu em 1910 estudos genéticos com a mosca de fruta Drosophila melanogaster, tá? Essa mosca, galera, de fruta aí, a gente vai estudar o porquê foi escolhido, né, essa mosca, tá? A gente vai ver aí as características de escolha de Morgan, por que ele estudou essa mosca, poderia ter estudado qualquer espécie, mas por que estudar essa mosca? Por que estudar a genética, o comportamento genético desta mosca, tá? Então, aprenda, quando a gente falar em Drosophila melanogaster, está faltando alguma letrinha aqui, tá bom, galera? Tá faltando um pouquinho aqui, que é Drosophila melanogaster, tá? Melagaster, esqueci a letrinha aqui, tá? Ele ganhou o prêmio Nobel, o Nobel de 1933, pelo seu contributo para o avanço da genética, provando que os cromossomas são portadores de genes. Tá? Os cromossomos sexuais também podem portar genes. Tá? Então, ele ganhou aí, ó, esse prêmio Nobel ali em 1933, justamente com esse estudo sobrepondo a Drosophila melanogaster. Tá? Então, galera, primeiro, por que ele escolheu a Drosophila para estudar? Ó, tinha um excelente material biológico.
Galera, os critérios de escolha da Drosophila melanogaster são critérios que são semelhantes àqueles critérios que Mendel escolheu para estudar as ervilhas. Tá? São critérios ali semelhantes. Por exemplo, ter um ciclo de vida curto. Tá? Moscas também têm dimensões reduzidas, tem esse ciclo de vida curto, produz, olha uma característica semelhante à ervilha, estudada por Mendel. Produz um número elevado de descendentes. Tá? Outra característica semelhante aí, além do o tempo de vida curto, o ciclo de vida curto também era uma característica semelhante à ervilha. Lembra que a ervilha ela nascia rapidamente. A ervilha tinha uma geração curta. Tá? Outra característica aqui que era semelhante, distinguir-se bem a fêmea do macho. Tá? Então, lembra lá que a ervilha era facilmente distinguida. A cor da ervilha, por exemplo, era amarela e a outra era verde. Aqui, a mosca, era fácil eu identificar quem era macho e quem era fêmea. Ou seja, tinha o que a gente chama de dimorfismo sexual. Ter um número reduzido de cromossomas. Cromossomas, esse termo, galera, é o que a gente chama de cromossomos sexuais. Tá bom? Então, tem um número reduzido de cromossomos sexuais. Possui uma diversidade de características controláveis e a cultura e a manipulação em laboratório também eram mais fáceis. Eu que não diga, né? Manipular mosca é muita nojeira, né? Mas naquela época era o que tinha para estudar, tá? Não tinha naquela época, galera, não tinha tanta ferramenta tecnológica, né? Como a gente tem hoje, que facilita muito nossos estudos, tá? E que a gente não é tão obrigado a estudar com mosca. Mas naquela época era o que tinha, era o instrumento, os instrumentos eram instrumentos rústicos e era o que tinha. Tá? Então, Morgan, galera, iniciou os seus estudos estudando a hereditariedade da cor dos olhos da Drosophila. Galera, aqui nessa herança de genes que estão lá nos cromossomos, essa é uma das características que a gente vai mais estudar é a cor dos olhos. Tá? Existem outras características, tá? Mas aqui a gente vai priorizar a cor dos olhos. A cor dos olhos da moça da fruta, galera, selvagem, mais frequente, é a cor vermelha. Tá? E também existe a cor branca. Então, galera, aí olha aí, a característica vermelha, quando a gente for falar, é uma característica dominante. Por isso que chama aqui, era a mosca da fruta, né? Era uma mosca selvagem. Então, a mosca selvagem é a mosca dominante. Tem um alelo dominante que vai dar origem à cor vermelha. A cor branca é um alelo recessivo, que a gente chama de alelo mutante. Tá? Então, o que foi que Thomas Morgan fez? Ele fez o primeiro cruzamento ali, galera. Cruzou uma fêmea de olhos vermelhos com machos de olhos brancos. Como assim, professor? Olha aqui, Ele cruzou, uma fêmea de olhos vermelhos com um macho de olhos brancos. Beleza? Nesse primeiro cruzamento, galera, quando ele realizou o primeiro cruzamento, né, dessas fêmeas de olhos vermelhos com os machos de olhos brancos, ele obteve na primeira geração F1, galera, apenas descendentes de olhos vermelhos. Olha aqui, tudo com olho vermelho, olha os olhos dessas moscas, tudo com olho vermelho, tá bom? O que demonstra que o alelo da cor branca é um alelo recessivo. É só lembrar lá da primeira lei de Mendel, tá bom? Onde foi cruzado na geração parental ali, ou parental, as ervilhas, né, uma verde e uma amarela, que na primeira geração só teve ervilha amarela. É semelhante aqui, primeira geração só teve moça de olho vermelho. E isso me demonstrou que o alelo para olho branco é um alelo recessivo. Beleza? Até então, tudo de acordo com os estudos de Mendel, como eu disse para vocês, é uma variedade, a herança relacionada ao sexo é uma variedade da lei de Mendel. No entanto, verificou-se que os olhos brancos, olha isso aqui, galera. Verificou-se que os olhos brancos eram apenas, né, manifestados nos machos, se manifestavam apenas nos
machos. E embora a cor vermelha se manifestasse também nos machos, a proporção relativa às fêmeas era muito menor, né? Era 2 fêmeas para 2 machos, tá, galera? Então, ó, por exemplo, aqui na primeira geração, para não ficar confuso aí na cabeça de vocês, a primeira geração eu tive tudo de olho vermelho. Foi metade fêmea de olho vermelho e metade macho de olho vermelho, tá? Se fosse levar ao critério da lei de Mendel, eram 100% indivíduos com olhos vermelhos, tá bom? Aí o que acontece, galera? Passou aí, eu peguei 2 indivíduos, um macho de olho vermelho e uma fêmea de olho vermelho. Lembrando, galera, essas fêmeas são fêmeas heterozigóticas, tá? Observem aqui, ó, os alelos. E falando nos alelos, professor, como é que eu represento os alelos? Eu posso colocar, ó, lembra, como é relacionado ao sexo, a mosca fêmea, ela tem XX. Eu coloquei W+, aqui, né? Geralmente vocês podem encontrar alguns livros com W+, né? E outro com W. O W+, galera, é dominante, tá? Só o W é recessivo. E no macho aqui, ó, XW, que é recessivo, o olho branco, e o alelo Y, que representa o cromossomo Y do macho, tá bom? Galera, e por que W? Pode ser A, pode ser B, pode ser C, pode ser o alfabeto que você quiser, tá? A letra que você quiser. Contanto que você coloque um dominante e o outro recessivo, em minúsculo, tá bom? Que possa diferenciar o alelo dominante do alelo recessivo. Aqui o W, galera, é porque o W vem de white. White é o quê? Branco em inglês, que é o olho branco. Por isso colocavam aí os livros, colocavam aí o W, de white. Tá? Vocês podem colocar qualquer letra. Isso não vai influenciar em nada. Aí o que acontece? Quando você faz o cruzamento, aquele mesmo cruzamento, ó, XW+ com XW, vai nascer uma fêmea heterozigótica. O outro XW com XW nasce outra fêmea heterozigótica. Um XW com Y, um macho, e o outro, um macho com olhos vermelhos, tá? E um outro X com Y, um outro macho de olhos vermelhos. Então, levando aí a critério da lei de Mendel, 100% com olhos vermelhos. Metade macho, metade fêmea. Tá? Morgan sabia que dos 4 pares de cromossomos sexuais da mosca, um determinaria o sexo, tá? Na fêmea, estes cromossomos eram de morfologia igual, XX, e no macho, diferente, XY. Então, galera, a mosca, ela tinha são 4 pares, elas possuem 4 pares de cromossomos. Geral, a mosca, geral, 4 pares geral. A gente tem 23 pares, a mosca só tem 4. Um deles determina o sexo. É igual ao nosso. Um da gente determina o sexo. Tá? XX para a mulher, ou no caso aqui a mosca fêmea, e no macho, XY. Em que o Y a gente já viu que é mais pequeno e com menos genes que o X. Tá? Na formação dos gametas, na meiose, nas fêmeas, os gametas serão sempre iguais, dado que provém de 2 cromossomas, XX, mas os machos, um gameta é X e o outro é Y. Quando ocorre a fecundação, o zigoto traz consigo informação específica relacionada ao sexo. Ou seja, galera, quando você é um embrião ainda, né? Quando você era um embrião, vocês sabiam, é lógico, que um cromossomo, uma característica, né? Uma informação, por exemplo, lá da cor dos olhos, por exemplo, vinha do seu pai ou da sua mãe. Então, se os 2 gametas forem X, forma-se a fêmea. Se for um X e um Y, forma-se o macho. Posto isto, Morgan deduziu o quê? Se a cor dos olhos da mosca da fruta se encontra, se esse gene lá que determina a cor dos olhos da mosca da fruta se encontra no cromossomo X, este alelo, né, pode manifestar também sempre no fenótipo dos machos. Por que ele também pode se manifestar no fenótipo dos machos, galera? Porque
o cromossomo X, o homem também recebe, tá? Pois não existe outro alelo no cromossomo Y. O que isso quer dizer, galera? A gente vai estudar mais na frente, quando a gente falar em heredograma, que quando a mãe vai transmitir uma característica recessiva, quando a mãe possui um alelo recessivo lá no cromossomo sexual, aquela característica ela vai ser sempre manifestada nos homens. Então, o homem sempre vai herdar, né, uma característica, um alelo recessivo da mãe. Então, se a mãe, vamos supor que ela seja recessiva para uma determinada característica que está lá nos cromossomos sexuais, o homem vai carregar esse alelo sempre da mãe. É lógico, porque o Y ele recebeu do pai. O X ele só pode, é lógico, ter recebido da mãe. E se a mãe tem esse alelo recessivo, e o macho nasceu com essa característica recessiva, é lógico, é evidente que essa característica recessiva ele herdou da mãe. Então, quando a gente for analisar heredograma, a gente vai ver se aquela doença for uma doença de caráter recessivo e ela está sendo transmitida, e a mãe, a gente vê que a mãe ela é afetada, e vê um filho afetado, a gente pode, né, deduzir que aquela característica ele herdou da mãe. Tá? Que aquele alelo recessivo que fez ele ficar doente, ele herdou da mãe. Tá? É porque o Y ele iria herdar do pai. Deu para vocês pegarem essa ideia? Deu sim, professor. Aí, ó, na imagem, só mostrando X da fêmea, XY do macho. Tá? Aí, galera, deixa eu ver se eu pulei alguma. Não. Aí, o que acontece? O cruzamento de machos e fêmeas da geração F1 resultou na geração F2. Então, galera, o que foi que aconteceu aqui, ó, no próximo cruzamento? Depois que ele realizou o primeiro cruzamento da geração parietal, a minha geração F1, como a gente viu, foi toda... As fêmeas eram heterozigóticas e gerou 2 machos, que também todos, de forma geral, eram selvagens, eram de olhos vermelhos. Aí o que aconteceu? Ele pegou, galera, e cruzou uma fêmea heterozigótica aqui, da F1, com um macho também da F1. E aí, o que aconteceu? Olha aqui, ó, a fêmea da F1, os alelos, e o macho da F1. Quando ele fez o cruzamento, ó, ele faz novamente XY+, com XY+, nasceu uma fêmea dominante, totalmente dominante, homozigótica dominante. Aí, ó, nasceu uma fêmea também, só que era heterozigótica, tá? Nasceu um macho de olho vermelho e, ops, olha aqui, ó, um macho de olho branco. Professor, então esse alelo recessivo veio de quem? Foi aquilo que eu acabei de falar para vocês aqui, ó. O alelo recessivo, se a mãe ela é portadora de um alelo recessivo, mesmo que a mãe seja normal para uma doença e ela possuir um alelo recessivo, ela pode passar, pode não, ela vai passar, né, esse alelo recessivo para o filho. Tá? Ela pode passar o alelo recessivo para o filho. Então, o filho aqui, ó, ele nasceu doente. Se a doença, por exemplo, for uma doença relacionada a um alelo recessivo, o filho aqui nasceu dodói. E por que ele nasceu dodói? Ele herdou de quem esse alelo para ser dodói? Olha aqui, da mãe. Até porque o Y ele vai herdar do pai. Tá? Ele pode nascer. Esse aqui, ó, ele não nasceu doente, digamos assim, né? Levando ao pé da letra, que isso aqui fosse uma doença, tá? Ele aqui não nasceria doente. Era um macho de olhos vermelhos, tá? Então, ele seria um macho saudável, um filho saudável. Mas voltando aqui para as moscas, a gente viu, ó, que nasceu uma mosca fêmea totalmente aí, ó, homozigótica dominante e uma heterozigótica. Um macho de olho vermelho e um macho de olho branco, tá? Galera, isso aqui também é semelhante à proporção de Mendel. Por quê? Porque a gente viu lá em Mendel, que lá das ervilhas, que foram 3 ervilhas amarelas para uma verde. Olha aqui, ó, 3 indivíduos de olhos vermelhos para um indivíduo de olho branco. Tá bom? Então, galera, ele permitiu concluir o quê, galera? Que a característica de olho branco era uma característica
recessiva, tá? Então, ó, o cruzamento de machos e fêmeas da F1 resultou em geração F2, constituída por fêmeas de olho selvagem e macho de olho selvagem e macho de olho branco. A proporção de moscas de olho selvagem de olho branco foi de 3:1, o que permitiu concluir que a característica olho branco era hereditária e recessiva, tá? Beleza. Morgan coloca, então, a hipótese que o alelo que determina a cor dos olhos da mosca da fruta se encontra no cromossomo X, hereditariedade ligada ao sexo. Características cujos genes responsáveis pela sua manifestação se localizam no cromossomo sexual, dizem-se características ligadas ao sexo. Aí o que foi que aconteceu, galera? Morgan, ele percebeu ainda que poderia, sim, nascer, ó, machos, por exemplo, de olho vermelho e macho de olho branco. Então, ele foi esperto. Ele fez um cruzamento recíproco, tá? Então, o que aconteceu, né? Ele viu que nesse cruzamento aqui não nasceu nenhuma fêmea de olho branco. E nenhum dos cruzamentos que ele fez nasceu fêmea de olho branco. Aí que ele pensou, será que pode existir uma fêmea de olho branco? Será que existe alguma forma de nascer fêmea de olho branco? Será que se eu pegar uma fêmea de olho branco e cruzar com o macho de olho vermelho, será que tem possibilidade de nascer uma fêmea de olho branco? Aí o que ele fez? Ele fez um cruzamento recíproco, tá? Esse cruzamento recíproco, ele não vai atender, digamos assim, galera, ele é algo quesito de Mendel, tá? É como se fosse um cruzamento a mais. E um cruzamento recíproco é um cruzamento ali contrário. Lembra que no primeiro cruzamento ele pegou uma fêmea de olho vermelho e um macho de olho branco. Ele fez agora o contrário, pegou um macho de olho vermelho e a fêmea era quem tinha olho branco. Por isso que eu chamo de cruzamento recíproco, tá? Qual foi o resultado quando ele fez isso? Ó, 25% fêmea com olho vermelho, 25% fêmea com olho branco, 25% de macho com olho vermelho e 25% de macho com olho branco. Ou seja, aquela probabilidade de 1:1:1:1. Tá? Então, esse resultado, quando ele fez o cruzamento, mostrou que esse caráter de olho branco também poderia aparecer nas fêmeas. Tá? Olha aqui, ó, o cruzamento. Tá aqui os progenitores, ó, o macho de olho vermelho e a fêmea de olho branco. Lembrando, a fêmea de olho branco, ela vai ser toda recessiva, é XW, XW. O macho, XW, Y. Tá? Fazendo cruzamento, ó. Nasceu aqui, ó, fêmea de olho vermelho e macho de olho branco, correto? Então, todas as fêmeas eram de olhos vermelhos e todos os machos tinham olhos brancos. Isso é na geração F1. Ele pegou a F1 e cruzou entre si, ó. Macho de olho vermelho, macho de olho branco e fêmea de olho vermelho. Quando ele fez esse cruzamento aqui, ó, olha o que gerou aqui, ó. Gerou tudo que foi de bagaça aí, ó. Fêmea e macho de olho vermelho e fêmea e macho de olho branco. Tá bom? Olha aqui, ó. Os alelos aqui, ó. XW mais XW, heterozigótica. XW mais Y, macho de olho vermelho. XW, XW, macho de olho branco. Perdão, fêmea de olho branco. E XWY, macho de olho branco. Tá? Então, gerou foi tudo aí. Foi possível gerar fêmea de olho branco? Sim, olha aqui ela, a intrusazinha aqui. Tá? Então, interpretando esses dados dos dois cruzamentos, segundo a hipótese de Morgan, o alelo que determina a cor, né, do olho aí está no cromossomo X. Tá? Permitiu explicar os seguintes resultados. Morgan concluiu que os genes se encontravam nos cromossomos e alguns deles estavam dentro dos cromossomos sexuais. Então, é possível, galera, a gente encontrar características também presentes nos cromossomos sexuais e que a característica para a cor dos olhos das moscas drosófilas estavam presentes nos cromossomos sexuais. E essa característica era uma característica herdada do cromossomo X. Tá? Era uma característica ligada ao cromossomo X da mamãe. Tá? Ou, no caso, aqui era a que mais passava o alelo recessivo. Aqui é novamente mostrando ó, o cruzamento correto, né? O primeiro cruzamento dele, que ele realizou, com a geração parietal.
com a geração F1 e resultando na geração F2, que também era a proporção de 3 óleos vermelhos para 1, que a gente estudou. E aqui foi esse último que eu acabei de explicar, que era o recíproco, que gerou na proporção de 1 para 1 para 1 para 1. 25% fêmeas de óleos selvagens, 25% fêmeas de óleos brancos, 25% macho de olho selvagem e 25% macho de olho branco, tá? Galera, alguma dúvida nesses cruzamentos? Nenhuma, professor. É fácil, né? Como a gente viu já a lei de Mendel, né, não ia ter tanta dúvida, tá? Então, galera, só para recapitular aqui, esse último cruzamento recíproco, tá? A gente viu aqui que ele confirmou justamente que as fêmeas da geração F1 eram fêmeas heterozigóticas, tá? Ó, olha aqui a fêmea da F1 aqui, ó. Eram fêmeas heterozigóticas. Portanto, poderia sim nascer uma fêmea também de olho branco, tá? Caso o macho tivesse um alelo recessivo para olho branco. Olha aqui, como ele tem um alelo recessivo, XY, para olho branco, e a fêmea heterozigótica, é sim provável nascer também fêmea de olho branco. Então, ele só realizou esse cruzamento recíproco para provar se poderia nascer, em alguma dessas proporções aí, fêmea também de olho branco. Tá? Até porque ele observou que durante os cruzamentos não apareceu nenhuma fêmea de olho branco. Ele cruzou, fez algo contrário. Eu disse, não, fazer o contrário aqui para ver se nasce uma fêmea aí de olho branco. E ele acabou encontrando justamente o que ele deduzia. Tá bom? Galera, ver se dá tempo aqui fazer só uma questão, que é a sexta, tá? Acho que não vai dar tempo, porque eu odeio terminar no meio da questão, tá? E a questão aqui eu acho que eu demorava menos 10 minutos. Então, não gosto de fazer nada pela metade, tá? Mas, galera, qualquer dúvida, tá? Eu vou estar presente ali. Vocês podem mandar no grupo, podem me marcar lá no grupo. Professor, eu não entendi isso. Você pode tirar dúvida disso? Tá? Eu vou estar totalmente disponível aí para tirar qualquer dúvida de vocês, tá? Não só em relação ao conteúdo que a gente está vendo, tá? Quem tiver alguma dúvida aí de qualquer conteúdo da biologia em si, quer tirar alguma dúvida comigo, vocês podem me chamar ali, me marcar ali no grupo ou vir falar comigo ali no privado, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem estar me perguntando, me localizando aí, beleza? Galera, daqui para amanhã não vai ter atividade, tá? Eu vou terminar esse conteúdo, tá? Eu acho que talvez dê tempo terminar até amanhã, senão a gente tem até a próxima semana aí para terminar. Qualquer dúvida aí vocês podem ir me procurando. E eu acho que talvez não dê tempo de terminar amanhã, mas provavelmente próxima semana. Então, essa semana não vou passar atividade não, tá? Essa semana aí vai ficar só para a gente terminar o conteúdo. Amanhã eu devo aí passar pelo menos umas 3 questõezinhas aí para vocês responderem. E na próxima semana, quando a gente encerrar o conteúdo, eu vou passar uma bateria de exercícios, tá bom? E esse conteúdo aqui, ele vai cair na segunda avaliação, beleza? A segunda avaliação aí, ó, eu vou dificultar um pouquinho. A primeira foi mais fácil, a segunda eu vou dificultar mais um pouquinho, beleza? Beleza. Galera, pois a gente vai terminar aqui uns 2 minutinhos mais cedo, tá? Qualquer dúvida, me procurem. Abraço aí para todo mundo e até amanhã, galera. Até, professor. Tchau, tchau.